Eu sou Renato Vargas e estou aqui junto com vocês fazendo aí essa sequência de vídeos sobre a paternidade responsável e seus desafios. Já falamos de forma conceitual, né, o que é a paternidade responsável, o que é o planejamento familiar lá no nosso primeiro vídeo. Depois falamos um pouquinho sobre a realidade dos filhos, né? Quantos filhos ter, como é que a gente vai usar ali a nossa inteligência, né? Como é que racionalmente nós vamos discernir quantos filhos ter, quando ter, quais são as mentalidades que ameaçam, né, a vida de um casal na hora de decidir ter ou não filhos. Falamos disso no nosso último vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente faz para regular o nascimento dos filhos e o que é a mentalidade contraceptiva, né, que tanto apavora, que tanto assola a nossa sociedade de hoje. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que todo casal passa por um período em que eles necessariamente precisam espaçar o nascimento dos filhos. Ninguém tem um filho atrás do outro. Ninguém aguenta ter um filho atrás do outro. Ter ali 5, 6, 7 filhos em 8, 10 anos. Ninguém suporta viver isso. É algo extremamente exaustivo e que pode até prejudicar a saúde da esposa, da mulher. Então, uma vez que existe necessariamente a necessidade de regular os nascimentos, nós precisamos saber, em primeiro lugar, quais são as justificativas para que ela seja decidida pelo casal, né? Esse espaçamento seja decidido pelo casal. Então, seriam boas justificativas, né? Questões graves de saúde, questões graves psicológicas, questões graves assim, financeiras, alguma realidade de vida do casal que naquele momento não favorece a chegada de um novo filho, né? Isso aí cabe a cada casal, né, assim, de uma forma muito tranquila e de uma forma muito lúcida, tomar essa decisão, né, sentar, conversar, né, e sem aquelas mentalidades que eu falei no vídeo passado, né, sem o egoísmo, sem o medo, confiante na providência de Deus e sendo generosos, decidir se naquele momento cabe ou não mais um filho, tá certo? Então, primeira coisa, ver as justificativas. Uma vez que a justificativa é lícita e de fato é necessário fazer aquele espaçamento dos filhos, é mais importante saber como regular do que necessariamente entender que é preciso regular. Uma vez que o casal decide, agora não é o momento de nós termos filhos, o que nós vamos fazer? Então aí entra um grande perigo, né, que é justamente nós entrarmos nessa correnteza da mentalidade contraceptiva que rege a nossa sociedade de hoje. Então, o que é essa mentalidade contraceptiva? É esse conjunto de orientações, de correntes de pensamento que induzem os casais não só a uma forma de pensar, mas também a assumir comportamentos, a assumir hábitos dentro da sua vida conjugal que frontalmente privam o ato conjugal das suas consequências procriativas. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei, né, que o ato conjugal ele é unitivo e é procriativo. Tudo aquilo que embarrera objetivamente a finalidade procriativa do ato conjugal é algo que tem um caráter ilícito, tá certo? E quando a gente está diante de uma sociedade que pensa, já raciocina de forma contraceptiva, de forma a enxergar os filhos como uma ameaça que precisa ser contida, bloqueada, e o sexo tem que ser algo vivido meramente como algo prazeroso, né? Meramente como algo unitivo, tem algo errado aí por trás. Isso precisa ser de fato combatido. Tá bem? Então nós vivemos, por exemplo, numa sociedade em que existe uma promoção midiática muito forte do controle da natalidade. As pessoas vivem assustadas achando que o mundo está povoado demais. Mentira! Achando que vai acabar a comida. Mentira! Achando que se ela tiver mais um filho, ela vai ter uma ruína financeira. Mentira! Na maioria das vezes, isso aí é simplesmente um fantasma que assola as nossas famílias. E às vezes a gente quer colocar um padrão de vida muito elevado demais e esquece que o maior patrimônio que uma família pode ter são os seus filhos. Além disso, eu gostaria de falar de uma realidade aqui muito importante, que é a questão dos anticoncepcionais. Anticoncepcional não é remédio para nada. Anticoncepcional é um veneno que está sendo colocado para dentro do organismo das mulheres há décadas e que só traz problemas.
existem alternativas muito mais eficazes para o controle da natalidade do que os anticoncepcionais. Inclusive, se você não sabe, não tem tempo de explicar isso aqui de forma mais profunda, a grande maioria dos anticoncepcionais, inclusive, é abortivo. Porque ele não interrompe simplesmente a fecundação, ele interrompe também a nidação, o momento em que o embrião se implanta no útero e não encontra ali um lugar para ficar, não encontra ali um ambiente adequado e ele simplesmente morre. Então, essa mentalidade do uso de anticoncepcionais pelos casais, a esterilização, né, vasectomia, hoje em dia, né, laqueadura de trompas, né, algo que está ficando praticamente na moda hoje em dia, virou status, né, para os homens fazerem vasectomia. Isso aí é algo que vai frontalmente contra a moral católica, né, porque é algo que interrompe a abertura à vida que o casal é chamado a viver. Então, resumindo, né, o que eu gostaria de falar hoje, até porque já falei além do que eu deveria, né? Se nós queremos ter um espaçamento dos filhos e tomamos essa decisão, nós não podemos recorrer a métodos ilícitos que criam ali barreiras, que interrompem, que destroem o caráter procriativo do ato conjugal. Ele precisa ser respeitado. Renato, como? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente tocar no ponto dos métodos naturais e dos métodos artificiais de controle da natalidade. A gente se vê.